Fala, truckers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse aqui é o seu podcast da plataforma Quero Truck, a plataforma que consolida o maior número em equipamentos rodoviários, caminhões e implementos do Brasil. Quer comprar bem, né? Quer comprar melhor, quer vender mais? Plataforma Quero Truck. Conta com a gente, porque a gente está aqui para te ajudar. E o Conexão, como sempre, toda sexta-feira ao meio-dia, um episódio novo para você que acompanha a gente pelas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn, pelas plataformas que você deve estar assistindo agora, tanto de áudio, né, quanto de streaming também, YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud, enfim, a gente está em todos os lugares que a internet nos permite para estar cada vez mais perto de você. E é claro, a gente sempre lembra que a gente está disponível na web, através do www.querotruck.com.br ou também, aí a sua escolha, o app da sua preferência, Android ou iOS. A gente faz questão de nos aproximar cada vez mais de você, com conteúdos semanais aí que trazem interatividade, educação, informação, entretenimento, enfim, um mundo de informações para conectar você que tem diesel na veia a esse mundo dos transportes. Estamos sempre juntos. Como sempre e a gente gosta de manter a tradição, apesar de sempre inovar também, criar novos quadros, e essa é a 5ª temporada do nosso podcast. Poxa, a gente está muito feliz com isso, né? Estamos estreando aí mais uma temporada e, se Deus quiser, mais uma de muitas ainda, com programas de qualidade, trazendo para você convidados novos e super interessantes para que você tenha cada vez mais informação. E como sempre a gente traz também uma indicação, porque é muito importante fomentar o hábito da leitura, o hábito de conhecer mais alguma coisa e sempre aprender um passo a mais, um degrau a mais na escada, né? Hoje, para consolidar com o nosso tema, que é super interessante e muito aplicado a você que está na estrada, você que vive aí do trecho, que vive do caminhão, a gente vai falar sobre psicologia do tráfego e bem-estar dos motoristas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante, você vai entender, tá? Você que tem aquele estigma de, mas psicologia, né? Não sei se é para mim, tal. É para você, é para mim, é para todo mundo, você vai entender disso um pouquinho. O livro de hoje, o livro que a gente vai indicar hoje, ele se chama Psicologia no Tráfego, Questões e Atualidade, volume 1, tá? Tem outros volumes, mas a gente vai indicar o primeiro para você começar, né? Ele é um livro que é o resultado de um esforço de vários especialistas que colaboram para a produção desse material. Ele representa um ponto de mudança na qualificação da psicologia do tráfego, cumprindo aí o ideal da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, que é de uma educação contínua de alto nível para tornar o trânsito cada vez mais seguro. Então, para quem gosta de ler, para quem gosta de se aprimorar um pouco mais dentro de conteúdos diversos, fica aí a nossa dica muito conectada ao conteúdo de hoje. E vamos lá, não vamos perder tempo não, porque o nosso podcast, quando começa a ficar bom, acaba, né? Porque é curtinho para você que está na estrada poder ouvir de um trecho no outro aí de forma rápida. Então, já vou apresentar a nossa convidada de hoje. Vou tomar fôlego aqui para ler a apresentação dela, porque é muito completa. Quando eu olhei aqui, eu falei, deve ter pelo menos uns 100 anos de idade para poder ter tudo isso no currículo. Mas não, gente, dá para fazer muita coisa com muito pouca idade, com muita vontade, dá para ter muita experiência. Vocês vão ver isso aqui agora, olha que interessante. Ela é psicóloga formada pelo UFMG, com mestrado em Psicologia Comportamental pela PUC de Goiás e especializações em Psicologia do Trânsito, Avaliação Psicológica e Neuropsicologia. Ela atua também como terapeuta cognitiva comportamental, sendo membro da Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental. Participou também de programas dos Estados Unidos para melhorar a mobilidade de idosos e a segurança no trânsito, associada ao IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, fazendo avaliações para o Detran, de avaliações psicológicas para o Detran e também para o manuseio de armas para a Polícia Federal. Leciona hoje em cursos de graduação e também pós-graduação nas áreas de análise de comportamento, avaliação psicológica, psicologia do trânsito e neuropsicologia. É muita experiência, é uma coisa muito bacana de ver. E hoje eu tenho aqui com a gente a Lúcia Helena Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Não mais do que a gente, você pode ter certeza, porque o conhecimento que eu sei que a gente vai dividir hoje aqui com o nosso público é, assim,
é algo que a gente não conseguiria em 20, 30 minutos de conversa compilar se não tivéssemos alguém que tivesse a experiência que você tem. Então, a gente agradece muito mesmo pela tua presença e pela tua disponibilidade em ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse tema. E eu vou começar do começo. Explica pra gente um pouquinho o que é a psicologia e o que é a psicologia aplicada a essa questão do trânsito, do tráfego, desse estresse em que praticamente todos nós estamos submetidos nos dias de hoje. Bom, como já falo no meu currículo, eu sou uma psicóloga comportamental. Então, na psicologia, a gente acredita que a psicologia é uma ciência e o objeto dessa ciência é estudar o comportamento não só do ser humano, porque tem psicologia animal também, né? Mas basicamente o foco principal é o comportamento do ser humano. E nessa linha, pensando que o foco da psicologia é estudar o comportamento do ser humano, a psicologia do tráfico, e mais estritamente a psicologia do trânsito, ela quer saber sobre o comportamento do motorista e dos outros usuários também, do pedestre, do ciclista, no trânsito, né? Então não é nada muito além disso. O que eu quero saber é como as pessoas agem nesse meio do trânsito e por que elas agem e se tem alguma maneira que eu posso contribuir para melhorar essa interação e o trânsito e tornar ele mais seguro e mais agradável. Então é basicamente um estudo do comportamento humano em geral. Exatamente. Aplicado, focado para o comportamento humano no ambiente do trânsito, que é um ambiente que a gente sabe muito hostil, né? Gera várias Infelizmente. reações. Infelizmente. Mas o que faz com que fez, na verdade, com que a Lúcia Helena, ela se apaixonasse por essa área especificamente? Então, a gente tem que fazer uma história um pouco da psicologia e pessoal minha. No Brasil, a psicologia começou com a psicologia do trânsito. Então, é uma coisa importante a gente saber, né? Os primeiros estudos e avaliação psicológica foram no trânsito. Então, a avaliação do trânsito começou antes da regulamentação da psicologia no Brasil. Então, falar de psicologia no Brasil é falar de psicologia de trânsito, que começou com... um dos proeminentes foi Miri Lopes. Para os motoristas que são da minha idade vão lembrar do teste de risquinhos, aquele que fechava o olho e fazia, ele é autor desse teste. E o PMK, vai fazendo os risquinhos de um lado para o outro até encontrar. Exatamente. Algo assim, ou ao contrário, não me lembro. Ele já tinha um instituto que chamava ISOP, de psicologia organizacional, na verdade, e que focava na seleção de motoristas. Isso foi antes da regulamentação da psicologia. Então, a história da psicologia do trânsito no Brasil confunde com a história da psicologia, com a história da avaliação psicológica. Então, primeiro é importante saber isso, né? Então, a gente está associado. E segundo, a minha mãe é psicóloga e eu fui criada, vamos brincar assim, dentro de uma clínica de Detran. E fui apaixonando com o negócio. Então, a minha formação veio muito de eu ver aquilo e falar, não, eu quero trabalhar com isso também. E achei muito bacana. Depois, saí um pouco, fui para análise do comportamento, para psicologia clínica, mas a psicologia do trânsito sempre volta, porque o mais apaixonante que eu acho da psicologia do trânsito, que ela tem uma interface com todas as áreas da psicologia. Ela tem a neuropsicologia, que eu quero saber como é que o cérebro vai reagir, né? E tem a parte da clínica, porque às vezes chegam, por exemplo, no Detran, chega uma pessoa com um problema psicológico que eu quero tratar ou pelo menos orientar essa pessoa. Tem a parte de psicopatologia, tem a parte de análise de comportamento, isso tudo. Então, é uma área, assim, uma das áreas mais ricas, com mais interfaces na psicologia. Então, é apaixonante mesmo. Que legal. Não, e você falou de uma coisa muito interessante, a parte clínica, às vezes, da psicologia também, que até puxa uma pergunta que eu queria te fazer. E principalmente para o nosso público que vive do transporte, vive do volante, vive no trânsito, às vezes acontece uma exposição maior, um risco maior, um acidente, coisas assim, que gera o bendito medo de dirigir. E isso, para algumas pessoas, pode ser não apenas traumático, quanto um gerador de prejuízo, porque se a pessoa vive do trânsito, ela pode ter uma dificuldade até em gerar receita, porque ela não vai conseguir trabalhar. Como é que é esse medo de dirigir? Isso chega a ser físico mesmo? Explica pra nós. Sim, tá.
O medo a fobia, né, que é o medo específico, e vamos falar não muito racional, porque um pouquinho medo a gente tem, mas quando esse medo paralisa, ela tem vários aspectos, mas o trauma ou traumas consecutivos é o principal dele. E o nosso organismo ele vai ter reações que são fisiológicas ao medo, que eu vou falar, comportamentais e mentais. Então a gente tem os 3 áreas que operam o medo. Então é muito difícil até você avaliar o medo, porque às vezes a pessoa só tem um, aí você fala, não é medo, você não sentiu, mas você pode ter as 3. Normalmente, quando é uma fobia, infelizmente, você tem as 3 reações. Então, primeiro a gente tem reação fisiológica, que é um tanto de hormônio que é disparado no seu organismo, que você vai ter taquicardia, sudorese, a mão fria, tremedeira, esse tremor, isso tudo é uma reação que a gente fala fisiológica, né? Tem gente que paralisa, tem várias reações que é um tanto de descarga de hormônios que vão acontecer no seu organismo. E não é só no trânsito, né? Eu sinto muito isso aí quando chega os boletos em casa. Dá uma tremedeira, me dá uma fobia. Dá uma paralisa também, né? Você não sabe o que fazer. Não é só no trânsito, não. Isso aí é um multissintoma. Exatamente. Porque veio de vários traumas, de vários boletos anteriores. Muitos traumas. A mesma coisa acontece no trânsito. Então, essa é fisiológica. A segunda é a que a gente fala que a mental ou cognitiva é de pensamento ou verbal, que você começa a pensar, que o pensar também é um comportamento verbal. Você pensa com palavras, né? Sim. Então, você começa a pensar e muitas vezes vem ruminação. Você fica pensando, ou volta aquele acidente, falta toda aquela experiência, ou você antecipa alguma experiência desagradável. Então, muita gente, por exemplo, já pensa que vou pegar a estrada, então vai acontecer tal coisa, já vai lá para frente o pensamento. Então, tem essa reação do medo, né? Que é tanto você pensar no evento anterior traumático, quanto você antecipar uma preocupação. Mental, fisiológico e comportamental. O comportamental é o modo que eu vou agir. Então, muitas vezes, ele vai agir de maneiras que eu vou fazer de tudo para evitar. Então, se eu tenho medo, é muito desagradável ficar pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins. O que eu faço? Eu evito. Né? Então é muito comum uma pessoa que tem medo de dirigir falar, fulano, leva pra mim, mas eu não posso ir. E é ela mesmo, que a gente fala na psicologia popular, né? Ela se sabota mesmo porque ela vai fazer de tudo para evitar essa situação, que é uma situação que para ela é de risco extremo. De desconforto também, exatamente, né? E existem tratamentos para essa questão do medo especificamente? Sim, existe. E o melhor é a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais embasamento teórico hoje em dia, que é uma técnica que a gente chama de dessensibilização sistemática. É que você vai aproximando a pessoa do objeto do medo. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir, muitas vezes a pessoa, primeira coisa, e o medo vai crescendo. Muitas vezes a pessoa com medo de dirigir, às vezes ela não quer nem ser passageiro se crescer demais. Ela fica com medo do todo o ambiente do trânsito. Então, a primeira coisa é colocar essa pessoa dentro do carro. E isso só de pôr o carro desligado dentro da garagem, às vezes já dá uma resposta emocional altíssima. Então, associado a isso, a gente faz trabalhos de relaxamento, hoje em dia fala mindfulness, né, de atenção plena, de respiração, para aliviar esse nível de estresse, para cada vez ela conseguir se expor numa situação para ela que é mais aversiva. Junto com isso, a gente trabalha a parte comportamental, a gente pode trabalhar a parte cognitiva também, que são aqueles pensamentos que eu falei antes, né, que às vezes ruminações, preocupações, e muito importante, apesar de eu não ser minha área, é ter também um acompanhamento, às vezes, de medicação. Algumas medicações são boas para, por exemplo, reações fisiológicas, né? Então, são os betas bloqueadores, eles associados com a terapia cognitiva, eles vão auxiliar muito, porque se eu tenho uma medicação que não vai me dar resposta fisiológica, aquele tremor, o frio na barriga, a dor de barriga, isso Sim. tudo, eu vou me expor mais, tá? Então, são esses beta-bloqueadores, que é esse tipo de tratamento associado a beta-bloqueador com dessensibilização sistemática no Brasil é pouco usado, apesar de ser o mais eficiente, porque a nossa saúde é fragmentada.
Normalmente, quando chega um paciente no meu consultório, não tem um psiquiatra do lado comigo. Ele vai no psicólogo e depois ele vai no psiquiatra. Então, é um pouco ruim. E outra coisa é os antidepressivos, que também vão diminuir essa ansiedade. Isso é muito usado no Brasil e é muito bom. Para tratamentos em geral, né? Porque ela vai diminuir a ruminação e vai aumentar, vamos falar, a coragem da pessoa se expor numa situação adversa. E aí, quando você fala coragem, valentia, a gente não pode deixar de lembrar do antagonismo disso, né? Que é a agressividade. Sim. Quase me fugiu a palavra, mas eu lembrei. Que é a agressividade, que está muito também presente no dia a dia no trânsito. E o que eu tenho notado, que eu noto, sempre notei, que está cada vez mais presente, é que essa agressividade não é só característica específica de a gente pensar, um homem agressivo, um cara que sai ali. Não. Tem muita mulher que tá agressiva no trânsito, tem muito homem, tem muito jovem, tem muito idoso, existe uma agressividade muito que parece que compõe o trânsito como um todo. As pessoas... existe de fato a pessoa que tinha um desenho animado antigamente, eu não me lembro o nome agora, mas que o cara era um senhorzinho todo calminho. É o Pateta. Era do Pateta. Sentava ao volante, se transformava e virava um monstro. Tipo Jack, Dr. Jack e o Hyde, né? Aquela coisa. Isso se explica também dentro da sua Então, matéria? Primeira coisa que a gente tem que pensar, é muito interessante você falar isso, que é o que a gente fala da estigma da doença mental. O que é isso? É o preconceito, vamos falar no bom português, preconceito com louco. Resumindo. Com louco. Então a gente tem um nome técnico bonito que é estigma da doença mental. Que a gente tende a pensar que uma pessoa que tem qualquer transtorno psicológico, ela vai ser mais agressiva. E tem vários estudos que provam que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não tem episódios de agressividade maior que as outras pessoas. Então isso quebra um pouco o paradigma quando eu penso que, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela não é mais agressiva que uma pessoa que não tem esquizofrenia. Uma pessoa que tem autismo não é, isso não tem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso. E a segunda, que o comportamento da gente não é só biológico. Eu tenho uma loucura, então vou reagir daqui. Não é. Eu tenho uma depressão, eu tenho um transtorno neurodesenvolvimento, várias coisas contribuem com isso. E a gente sabe que a agressividade, uma das coisas que mais favorece um comportamento agressivo é a cultura, tanto a microcultura de casa como a macrocultura que a gente está inserido, tá? Então, se a gente tem campanhas que a gente não tem muito, desde lá pequenininho na escola, educativas, mostrando a gente ser gentil, isso vai fazer com que você seja mais gentil. Por exemplo, quantas pessoas que param numa faixa de pedestre? Eu vou falar sinceramente, na cidade onde eu moro, eu não paro. Porque se eu parar, a pessoa de trás, se for um caminhão, se for um ônibus, ou se for um carro um pouco mais acelerado, vai bater em mim. Entendeu como é que é complexo? Então você fala, é agressivo. Como? Assim, é um comportamento que eu tô no meio. Agora, se eu tô numa cidade, se eu tô em Brasília, eu vou parar em todas. Entendeu como é que o nosso comportamento ele é modulado pelo ambiente da gente? O ser humano é fruto do meio. Eu sou mais agressiva na cidade que eu moro? Não, eu sou mais mal educada, porque a minha cidade contribui para essa... Então, a gente tem essa cultura de pouca educação e pouca solidariedade no trânsito. Porque no trânsito, teoricamente, é o seguinte, quanto maior, mais deveria ser educado. Responsabilidade. Então, se eu for olhar lá no Código de Trânsito, a preferência total, independente de quanto, é pedestre. Depois é bicicleta. Ciclista, depois o motorista. Depois o motociclista, motorista. E depois o caminhoneiro. E a vontade de derrubar é inversamente proporcional. Exatamente. Quando você vê o menor, você quer tirar da estrada. Olha como é que é complicado. Cultura, porque você olha os estudos também, a gente sabe quanto maior o carro que a pessoa tá, maior a chance dela ter um comportamento agressivo, mais hostil. É verdade. O próprio tamanho. É tão louco que tem um estudo que fala que quanto mais tombado o assento do carro, mais rápido a pessoa anda. Nem à toa que os carros esportivos, os são deitados, são mais são deitados. Então é muito complexo. Você fala, fez isso porque é agressivo. Não, por que essa pessoa teve um comportamento agressivo? É lógico que tem momentos, um ou outro, que a pessoa pode estar no estresse extremo ou num surdo que ela pode reagir
de uma maneira não racional, mas o que a gente vê todo dia da violência do trânsito é uma questão muito mais cultural, né, que nós não somos educados para o trânsito Do que intencional, né? do que um problema de personalidade de cada um. E aí a gente chega num ponto muito importante também, uma coisa vai se conectando à outra de uma forma tão interessante. O nosso público é formado por grandões da estrada. Grande parte do nosso público é formado pelos grandões da estrada, que são os motoristas que dirigem aí os brutões da vida, que são carretas gigantes, né? A gente sabe que tem de vários modelos, desde caminhões também de pequeno porte, mas muitos grandes. E aí, numa teoria, claro que numa teoria, em tese, seriam, nessa cadeia de agressividade, seriam talvez um dos grandes públicos agressivos. Mas a gente encontra também muitos motoristas que você vê ele cuidando do trânsito. Então, mas aí que eu acho que é a questão que a gente volta para o ambiente de cultura de segurança. Sim. O carro de passeio, ele não tem uma cultura de segurança. Não. O motorista, eu falo que eu sou defensora número 1 do caminhoneiro. Porque a vida do caminhoneiro, gente, é muito complicada. A pessoa dorme num lugar que não é muito confortável às vezes, que não é seguro, então dorme com uma Não tem recurso. Não tem recurso, não tem um lugar para usar um banheiro bacana, para tomar um banho bacana. Manter uma alimentação saudável, por exemplo, um motorista de um caminhão-tanque, ele pode cozinhar? Não pode. Nem pensar. Né? Então ele come o que ele acha da estrada. Então isso tudo é bem complicado para o motorista. Então é fácil a gente falar, faz exercício físico, dorme bem, mantém uma alimentação saudável. Bom, vai ver como é que é a realidade do motorista, né? Mas eles têm uma cultura de segurança. A empresa está lá, tem que cumprir o horário, tem que parar de tempo em tempo, tem que fazer reciclagem, tem que fazer um tanto de coisa. Ele tem uma cultura de segurança. Verdade. Né? O motorista pequeno não tem. Né? De novo o que eu falei, é uma coisa muito mais cultural do que a personalidade. Concordo, entendo entendi e concordo. E como que a gente, se é que é uma forma, de começar a identificar, eu tô aqui sozinho, como é que eu começo a analisar o meu comportamento e identificar a possibilidade de uma sementinha de agressividade estar crescendo ali, que pode me tirar do eixo? Como é que eu pego isso na raiz? Quando eu descobrir, eu vou ficar milionária. Não tem Na hora que você atropelar alguém, não, brincadeira, não. Acho que é hora de parar para analisar. Muitas vezes o nosso comportamento ele é 99% automático, né? A gente não fica refletindo, né, o comportamento da gente. A gente vai fazendo o que no dia a dia as demandas, né, fazem. Então, é muito mais, eu acho que eficaz a gente pensar o que a gente pode fazer. Por exemplo, esse podcast maravilhoso. É uma boa maneira da pessoa pensar, nossa, será que eu tô achando que como eu tô aqui num carro grandão, eu tenho mais direito que o carro pequenininho? Normalmente, como eu falei antes, o motorista de caminhão não costuma fazer isso, que ele tem uma política de segurança, ele tem uma cultura de segurança. A grande maioria tem mesmo. Mas é um momento de reflexão, né? Mas o ideal que eu falei, mudar comportamento é muito difícil. Imagina que eu vou contar um caso engraçado, não vou contar o nome para não expor. Conta só um milagre, deixa o santo. Mas meu pai tinha um amigo que infelizmente perdeu a esposa nova num acidente de trânsito, ele dirigindo. Ele chegou à conclusão que estrada era uma coisa muito perigosa. Então, ele chegou a uma solução para os problemas dele. Como estrada é uma coisa perigosa, eu tenho que andar muito rápido, que eu tenho que ter o menos tempo possível. Não acredito. Só que a gente sabe o que mais causa acidente é excesso de velocidade. Depois disso, ele já teve diversos acidentes de trânsito. Entendeu? Agora, como é que eu mudo essa cultura de uma pessoa dessa? Entendeu? Uma teoria bastante interessante. Já que a estrada é perigosa, isso sai logo dela. Não é eu vou fazer tudo para minha viagem ficar segura, eu vou sair logo. É um raciocínio um pouco incompleto aí, né? Totalmente. Então, é muito difícil. Então, essas campanhas educativas que seria o ideal. Quando eu falo campanha, não é igual a gente vê às vezes na rádio, use o cinto de segurança. É uma coisa lá de pequenininho. Uma construção mesmo. E a gente não tem, porque o Transseguro seria a educação, primeira base, essa cultura de segurança, e lá na frente a fiscalização. A gente também não tem fiscalização. Muitas vezes o que a gente encara hoje em dia como fiscalização é radar. Penalização, na verdade, né? E mais do que isso,
Radar. É radar e rotativo. 90% das pessoas que levam, por exemplo, uma multa são por causa disso. Né? Agora, fiscalização não tem, igual antigamente tinha de parar no meio. Tem, não estou falando que não tenha, mas é muito pouco. Frente ao muito volume, pouco. né? Então, nisso a gente não pega várias coisas, né? O motorista que não tem habilitação, que muitas vezes não teve um mínimo para estar ali dirigindo. O motorista que, ok, tal, era um bom motorista, etc e tal, mas a partir de um certo momento ele começou a desenvolver um abuso com o álcool, entendeu? A gente não pega essas pessoas, então a fiscalização também é muito falha. E eu concordo com você, a gente vive nesse mundo já há muitos e muitos anos, né? Agora com o podcast também a gente conversa de vários outros temas, mas eu acho que isso está muito linkado também à cultura inicial do brasileiro, como você falou, desde pequenininho não existe, mas ao contrário, existe uma cultura muito grande de conquista do direito de dirigir, que é muito almejado por quase todos os jovens, né? Fazer 18 anos e poder tirar a minha carta, e aí às vezes o pai já dá um carro, e aquilo ali se torna não um dever de condução segura, mas um direito de tomar conta das ruas, e isso vai crescendo sem acompanhamento, sem orientação, sem a cultura inicial, que já não teve muitas vezes, porque tem o exemplo do pai, da mãe, do tio, que dirige, a pessoa é mais uma... Existe sim, ao contrário de um aculturamento positivo, um aculturamento muito forte, negativo, e que são poucos os jovens que conseguem quebrar. Mas a gente tem que pensar o que levou a esse pensamento. A primeira coisa, a cultura de o ter é muito bacana, e você quer dominar mesmo, ainda mais se você tiver 18 anos, é a idade que você quer ir pro mundo, isso é maravilhoso. Mas o que a gente tem por trás, associado a isso tudo, é um outro problema do trânsito, que é a mobilidade, que é muito ruim. O que é mobilidade? É eu saber que se eu morar aqui e tiver que ir trabalhar, eu vou demorar 2h30 num ônibus. Sim. Que às vezes, que a gente vê de vez em quando, eu já vi vídeo, gente, de uma pessoa num ônibus na chuva abrir um guarda-chuva. Entendeu o que é um transporte coletivo, assim, uma carência de um transporte de qualidade? Então tem um transporte que é baixa qualidade, que demora, que é lotado, que liga nada a lugar nenhum muitas vezes. E por quê? Transporte coletivo, ele é caro, na verdade. Com né? certeza. Mas ainda tem uma questão, eu tenho uma condição muito ruim, então eu compro um carro para melhorar a minha qualidade de vida, o que é errado. Eu deveria comprar um carro para isso. Que bacana eu ter um carro, eu quero conquistar o mundo. Mas além disso, o carro representa uma melhora na minha qualidade de vida. Né? E isso é muito ruim, porque aí aumenta isso tudo que você falou, que tá todo mundo estressado, todo mundo achando que o carro é dele, ele tem mais direito, porque a mobilidade é muito ruim, o trânsito é muito ruim. E no fim a gente volta sempre ao começo, né? De tudo que a gente fala em vários episódios que a gente já passou, né? Então na 5ª temporada, a gente já falou muito sobre política pública. A política pública, ela acaba sendo a base de muitos, não de todos, mas de muitos dos nossos problemas. Começa pela política pública educacional, que não dá essa preparação ao jovem antes disso tudo, e pela política pública estrutural mesmo, porque é o que você disse, o transporte público de baixa qualidade faz com que o carro seja um meio de escape do ônibus, do trem lotado. Por que isso não acontece nos Estados Unidos, em Nova York? Porque os produtos públicos, eles são de boa qualidade. Lá você encontra o operário que vai para obra construir um prédio e o empresário que está indo para a empresa dele, gigante, de um andar inteiro, no mesmo metrô, sentado lado a lado, sem aquele tumulto. Por quê? Porque existe uma fluidez. E aí não é questão de idolatria americana, é uma questão de ver o que funciona, porque também tem muitas outras coisas que funcionam, mas que aí a gente não quer copiar, porque aí tira da gente alguns direitos. Algumas cidades, né? Que funcionam, né? Alguns lugares. Mas você falou essa coisa muito interessante, porque no trânsito, resumindo, qual que é o grande pepino, vamos falar do trânsito? O trânsito, você tem que pensar que são várias pessoas que querem chegar no lugar o mais rápido possível, da maneira mais segura, mais barata e mais confortável possível. É isso. Entendeu? Então, o caminhoneiro quer chegar o mais rápido possível, o motoqueiro quer chegar, o pedestre quer chegar. Então, como é que você lida com esses conflitos? Que é o problema. Se eu estou falando que o carro
que já é o meu objeto de desejo, é a melhor maneira para eu locomover, porque o ideal seria, olha, eu posso escolher, né? Um bom exemplo é na Austrália, que você tem, opções de você ir de bonde não, é metrô, sei lá o quê, de ônibus, de barco pelo canal, a pé, de bicicleta no seu carro. Você tem 6 modais. Aí você escolhe, entendeu? Aqui não, eu fico pensando, para vir aqui, eu não fiz, às vezes eu faço. Quanto tempo demoraria? Um exercício. Se eu viesse de transporte público, seria no mínimo 4 horas. Então as coisas vão ficando inviáveis, e o que é uma coisa que é minha conquista, fica com um valor ainda muito maior, porque a ferramenta até para o meu trabalho é muito maior. Conquista e ainda te livra de um monte de problemas e te agiliza o teu processo, ainda mais nos dias de hoje, onde o tempo está cada vez mais escasso. Isso é muito verdade mesmo. Inclusive o nosso tempo aqui está muito escasso. Eu fico muito... Dá uma olhadinha naquele tempo ali. Não, já foi. Dá para acreditar que a gente já está naquele tempo? Quando a conversa é boa, é muito interessante, né? E aqui todas as conversas são boas. Eu nunca consegui terminar um podcast onde eu dissesse assim, nossa, ainda sobrou tempo. Nunca, sempre falta, porque o conteúdo é muito grande. E a gente vai estrear um processo muito interessante com você. A gente vai... um quadro novo, na verdade. A gente vai estrear um quadro novo chamado Mito ou Verdade. A gente tem aqui umas fichinhas, até o nosso caminhãozinho está preparado aqui, carregado de... Deixa eu ver, 1, 2, 3, tem 4 frases aqui que são de senso comum. Não de senso comum, mas de uma disseminação comum aí no mercado. E a gente quer que você, como a profissional da área, tire a dúvida da gente se isso é mito ou se isso é verdade. São 4 cartinhas, eu vou colocar para você sortear. Olha aqui, ó. Escolhe uma só pra gente ler. Daqui eu vou ler para você. Essa aqui, né? Olha só, essa aqui foi provocativa, hein? Essa aqui... Aqui também só tem um milagre, tem o nome do santo, não. Psicologia só serve pra gente conversar. Então, acho que... É mito ou é verdade? Pelo que eu falei já do negócio da fobia, é mito, né? Total, né? Serve para avaliar e a gente estudar mesmo o comportamento das pessoas e tentar, o mínimo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como eu falei na fobia, né? Você vai sentar. O psicólogo comportamental é meio esquisito, né? Meio diferente. Em vez de você ir no consultório, ele vai na sua casa e senta dentro do seu carro com você. Não é? Né? Então, você vai fazer outras coisas para trabalhar, não é só conversar, é mão na massa. Escolhe mais uma pra gente, vai. Essa aqui. Vamos lá. Estou tomando remédio prescrito pelo psiquiatra, então eu não preciso ir mais ao psicólogo para fazer terapia. Já tô na etapa do remédio prescrito pelo psiquiatra, não preciso mais de terapia. Então, não sei qual que é o remédio, para que é. Alguns transtornos ele vai ter que precisar desse remédio pro resto da vida. Outros não, é o contrário, ele tem que fazer terapia para ele parar de tomar o remédio, né? Que o remédio, muitas vezes, ele pode ser o tratamento, mas muitas vezes ele é só paliativo, é só sintomático. É igual você tá com, tô com dor de dente, tomei uma dipirona, não preciso mais ir no dentista, né? Não é, você tem que tratar também. Então, como regra absoluta, é mito. Ele precisa ter acompanhamento terapêutico. O ideal seria os dois, né? Os dois vão potencializar. Isso é muito, muito interessante, porque realmente a do analgésico aí é muito interessante. Você já passou a dor, não preciso mais. Pelo contrário, vamos fazer o tratamento completo para que não volte, né? Bom, é muito legal, muito obrigado por quebrar esse mito, né? Que é muito legal a gente entender isso de uma profissional da área. E eu vou, para a gente encerrar, nosso bate-papo, infelizmente, muito, muito produtivo, mas eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter. Eu queria fazer com você um Momento Turbina. O Momento Turbina já é de várias temporadas, uma pergunta e uma resposta em pouco, não vou dizer em uma palavra, porque é quase impossível em uma palavra, mas numa frase curta, só aquele pensamento que vier na sua mente, tá bom? O que você aprendeu com a psicologia do tráfego? Ser mais educado. Muito legal. Atenção ao volante é especialmente importante, por quê? Atenção é o primeiro canal de entrada de tudo que a gente faz. Então, eu vou ver, eu preciso de atenção para eu captar. Eu vou escutar, eu preciso de atenção. Então, se eu não tenho atenção, eu não vou captar os estímulos de fora. Super legal. Qual é a atitude de um motorista que merece sinal verde? Educação. E sinal vermelho?
Hoje em dia? Hoje. Pode ser 2? 2. Álcool e celular. Concordo plenamente. Um recadinho final para os motoristas que estão na estrada ouvindo a gente agora. Ai, gente, principalmente os de caminhão. Boa viagem e vocês são demais. O Brasil só funciona por causa de vocês. Concordo plenamente com você. Bom, e agora a gente tem, essa quinta temporada está muito recheada de novidades, e a gente está começando nesta temporada um quadro chamado Dica do Especialista. Basicamente, a gente vai pegar mensagens que foram enviadas nas outras temporadas por alguns internautas, alguns usuários da plataforma, e vamos mandar, a gente já mandou, na verdade, agora ele está respondendo aqui num quadro gravado, a dúvidas dos nossos internautas. Essa veio do Marcelo, que é lá de Curitiba. Ele pergunta o seguinte, vou transcrever a pergunta dele aqui, tá? Se eu tomar uma multa onde haja discordância, onde eu não concordo com aquilo que eu fui multado, porque tô certo que eu não estava errado, o que eu faço? Quem responde pra gente? Doutor Natan, área jurídica, essa aí é com você, Natan. Marcelo, pergunta muito importante, que é uma pergunta do cotidiano, né? O caminhoneiro está nas rodovias, está nas estradas e é normal ser eventualmente penalizado por alguma infração de trânsito. Mas quando você não for o causador dessa infração, você vai precisar procurar primeiramente o ente que está te multando, seja a Polícia Federal, seja uma prefeitura municipal ou até mesmo o Detran. Você vai procurar esse ente e fazer o seu recurso administrativo, né, demonstrando que você não foi o causador daquela infração ou o autor daquela infração que estão te imputando. É sempre importante você procurar um especialista em direito de trânsito para te ajudar nessa situação. Mas é perfeitamente possível que você recorra e demonstre que você não era de fato o autor daquela infração que estão te imputando. Tá aí a dica do especialista. Sempre a gente divide porque quem sabe são os nossos convidados, quem sabe são os nossos especialistas. Eu aqui, a nossa equipe aqui é uma ponte entre a nossa turma, nossos ouvintes e o conhecimento. Então, agradeço a você mais uma vez, Lúcia, pelo seu tempo, pela sua simpatia, pelo conhecimento, pela simplicidade que você conversou com a gente aqui um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a psicologia no trânsito, que se as pessoas entendessem um pouco mais em todos os níveis, desde o pedestre, como a gente falou, até o motorista de caminhão especial, falasse um pouquinho mais sobre isso, o nosso trânsito seria mais seguro, mais gentil e por isso só nós seríamos pessoas talvez melhores também. Acho que é uma matéria, uma ciência muito importante. Então, agradeço a você mais uma vez pelo seu tempo. Eu agradeço mesmo, muito obrigada pela oportunidade, é muito bom falar de trânsito, é minha paixão, então é sempre muito bom poder falar sobre sua paixão, né? Muito obrigada por estar aqui, agradeço a equipe toda. Muito novamente. Legal. E, obviamente, aqui você deixou a gente mais rico com o seu conhecimento. A gente já trouxe um presente pra gente. Leva um presente nosso. Essa caneca que você tomou água é sua. Ai, adorei, gente. Achei o máximo. Obrigada. É sua pra você obrigada. Para você lembrar sempre da gente também, tá bom? E você que está aí em casa, seja no caminhão, seja no escritório, onde você estiver ouvindo o nosso podcast, a gente está lançando nessa quinta temporada um presente para você. Você que interagir conosco durante toda essa quinta temporada, né? São aí 12 episódios pela frente, em qualquer situação, interagiu mandando mensagem no YouTube, mandou mensagem na rede social, enfim, você que interagiu com a gente vai concorrer no final da nossa temporada a um kit de uma caneca e um boné do Conexão Quero Truck. A gente vai sortear, vai pôr todos os nominhos, aquele sorteio, a moda antiga mesmo, vai botar os nominhos de todo mundo na urna, vamos sacudir, vamos pegar, e quem participou, quem mandou uma pergunta, quem interagiu com a gente, vai poder ganhar um desses kits que é exclusivo. Quem acompanha sabe, somente os nossos convidados têm, mas você também vai ter um internauta que vai ser premiado com isso, tá bom? A gente fica por aqui com mais esse episódio que foi muito gostoso e se vê mais uma vez e muitas outras na próxima sexta-feira ao meio-dia com mais um episódio do Conexão Quero Truck. Acompanhe a gente lá no www.querotruck.com.br, lá tem todos os links para as redes sociais e fica com a gente, porque se você tem diesel na veia, você tem coisas para curtir aqui com a gente. Um abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.